Oi, gente, eu sou a Bárbara e eu vim gravar uma aula de estatística para o cursinho Paralelos. Essa vai ser a segunda aula de estatística e hoje vai ser tratado sobre alguns termos que não tinham sido tratados na aula anterior. Essa aula eu vou falar sobre as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central são medidas que representam de algum modo o conjunto, mas não é uma forma assim tão precisa. Você não tem noção exatamente qual a dispersão desses dados. Já as medidas de dispersão, ela tem um grau de variabilidade dos dados. Então você sabe dentro desse conjunto se é um conjunto mais homogêneo, se é um conjunto mais heterogêneo, tanto que as medidas de tendência central não são indicadas para conjuntos muito heterogêneos. Eu vou começar pelas medidas de tendência central. As medidas de tendência central que nós vamos analisar são a média aritmética, que pode ser simples ou ponderada, a moda e a mediana. Elas são muito simples. A primeira vai ser a média aritmética simples. A média aritmética simples, que é essa fórmula aqui, nada mais é do que a soma dos termos dividido pelo número de termos. Nesse caso, eu ainda vou usar o mesmo exemplo da aula passada, que é as notas de redação do curso de Geografia do vestibular da UEMS. Então, a média dessas notas vai ser a soma delas, que vai ser, então, o 550 mais os 600 mais os 650 mais os 650 de novo, mais os 650. Aí, os outros dados eu vou suprimir, mais o 850 no final. Tudo isso vai ser dividido por 15, porque 15 é o número de dados. Então, a média desse conjunto vai ser igual ao número 10.400, que é o somatório total desses dados, dividido por 15, que vai ser igual a 693,33, aproximadamente. Então, a média dessas notas vai ser 693,33. Só que isso não quer dizer muito, porque você pode reparar que a nota 800 e a nota 550, ela só aparece uma vez. Eles são dados relativamente heterogêneos, então ele não quer dizer muito a respeito, essa média, mas ela serve para várias coisas. Já a média aritmética ponderada é quando cada termo, cada classe delas vai ter um peso. Ela é utilizada muito para calcular nota. Vou fazer um exemplo hipotético. Numa escola que tem 4 provas. A prova do primeiro bimestre tem peso 1, a do segundo bimestre tem peso 2, a do terceiro tem peso 3 e a do quarto bimestre tem peso 4. Vamos supor que o aluno tirou 5 no primeiro bimestre, tirou 8 no segundo bimestre, tirou 6 no terceiro bimestre e tirou 7 no quarto bimestre. E aí a gente quer calcular a média ponderada desse aluno. A média ponderada, então, vai ser 1 vezes a nota 5, que é o peso da nota 5, mais 2 vezes a nota 8, que é o peso, mais 3 vezes a nota 6 de novo, e mais 4 vezes a nota 7. E a gente vai dividir pelo peso, ó, peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4 nesse caso, que daí vai ser 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Então, aqui a gente tem 1 vezes 5 é 5, mais 2 vezes 8, 16, 3 vezes 6 vai ser 18, 18 e 4 vezes 7 vai ser 28. Opa, não ficou muito legal. 28 dividido por 10. Então, deixa eu adicionar uma nova página que aqui não vai caber. Então, essa média ponderada vai ser aqueles valores. Deixa eu ver aqui que eu não fiz a soma ainda. 16 mais 18 mais 28 mais 5. 16 com 18 com 28 com 5. 8 mais 8, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 5, 7. Sobe 2. 4, 5, 6. Então, vai ser 67 dividido por 10, que vai ser igual a 6,7. Então, a média ponderada vai ser 6,7. Vamos supor que a média dessa escola seja 7. E o aluno que obteve essas notas, por exemplo, não iria passar de ano. O que acontece nos exercícios é, vamos supor, não ter essa nota aqui. E aí eles falam assim, qual a menor nota para o aluno tirar, sendo que a média da escola é 7, para que ele não reprove de ano? Isso é uma coisa muito comum que acontece com a média aritmética ponderada.
E no vestibular também é muito frequente. Por exemplo, num curso que é de exatas, a nota da matemática geralmente vai ter um peso maior, a nota da redação também tem um peso maior, e aí vai multiplicar e dividir. Outro dado importante nas medidas de tendência central é a moda. A moda é o dado da amostra que mais se repete. É igual a gente pensar o que é moda no mundo fashion. É a roupa que o pessoal usa, a roupa que está em tendência, o que mais se repete. Então, se a gente pensar um exemplo hipotético também, o número de vestibulares que uma turma de 7 pessoas vai fazer. Vamos supor que um aluno vai fazer um vestibular, o outro aluno vai fazer 4 vestibulares, o outro aluno vai fazer 3, o outro aluno também vai fazer 3, já o outro aluno vai fazer 5, um aluno vai fazer 2 vestibulares e mais um aluno vai fazer 3 vestibulares. Nesse caso, você pode reparar que o número 3 se repete 3 vezes. Então, essa moda dessa amostra específica vai ser 3. Agora, eu vou até apagar isso aqui. Vamos supor que essa sala tenha mais alunos e que mais 2 alunos vão fazer 5 vestibulares. Nesse caso, você pode reparar que o número 3, ele vai se repetir 3 vezes e o número 5 também vai se repetir 3 vezes. Então, essa é uma amostra bimodal. Então, a moda dela vai ser, dessa outra amostra hipotética aqui, vai ser tanto o 3 quanto o 5, porque ela é uma amostra bimodal. Agora, vou apagar de novo. Vou apagar essa aqui inteirinha. Se a gente fizer uma nova amostra numa sala, uma sala que tenha 4 alunos, um vai fazer uma prova, o outro vai fazer 2, o outro vai fazer 3 e o outro vai fazer 4. Então, essa amostra aqui, ela é uma amostra amodal, porque ela não tem nenhuma moda, porque nenhum número se repete. Então, a gente tem a moda e a gente tem amostras que podem ser bimodais, que é o caso dessa, que é bimodal, e uma amostra que é amodal, quando não tem moda. Mais uma medida de tendência central é a mediana. A mediana é o termo central da amostra. O termo central da amostra, a coisa primordial que a gente vai ter que fazer é o ROL, que foi o que eu expliquei na aula passada, que vão ser os números em ordem crescente ou pode ser decrescente também. Em ordem crescente facilita, porque é uma coisa mais intuitiva. Nesse caso, vai ser o termo central da amostra. Como essa amostra aqui tem 15 termos, 15 números, o termo central dela vai ser o 8º termo, que vai ser 15 mais 1 dividido por 2, que nesse caso é 16 dividido por 2, então vai ser o 8º termo. Essa fórmula ela é dispensável, porque isso é muito intuitivo. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Então, a gente sabe que a mediana dessa amostra vai ser os 700. Mas, vamos supor, vou apagar agora. Vamos supor que nessa amostra não tivesse esse número 850. Então, essa amostra, ela ia ter 14 termos. No caso de uma amostra que teria 14 termos, se a gente for fazer esse cálculozinho aí com a fórmula, vai ser 14 mais 1 dividido por 2. 14 mais 1 vai ser 15 sobre 2, que vai ser 7,5. Aí você me fala, tá, mas como é que eu vou encontrar o 7,5 termo? Nem existe isso. Então, porque nesse caso a gente vai fazer a média, ó. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o 8º termo. A gente quer o número que vai estar entre eles dois. Então, a gente vai fazer a média entre os 650 mais os 700 e vai dividir por 2. Então, a mediana, no caso dessa amostra, vai ser 675, que é o número que vai estar no meio dos 650 e dos 700. A segunda parte da aula consiste nas medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas servem para indicar se uma amostra é homogênea ou não, porque em alguns casos as medidas de tendência central não vão conseguir suprir essa informação. As principais medidas de dispersão são a amplitude, a variância e o desvio padrão.
Um exemplo que demonstra que nem sempre as medidas de tendência central são suficientes vai ser o exemplo dessas duas festas hipotéticas, a festa A e a festa B. Nessas duas festas, os animadores, eles querem, com base na idade das crianças, eles precisam escolher a atividade que vai entreter essas crianças. Se a gente fizer a média de idade da festa A, vai ser um ano mais 2 anos, outra criança com 2 anos, uma criança com 12, mais uma criança com 12 anos, uma criança com 13 anos, totalizando 6 crianças. Se a gente somar a idade dessas crianças, vai dar 42, que dividido pelo 6 vai ser igual a 7. Já na festa B, tem uma criança de 5 anos, uma criança de 6 anos, duas crianças com 7 anos, uma criança com 8 anos e uma criança com 9 anos, totalizando também 6 crianças. Que vai dar 42, a soma da idade delas, que dividido por 6, a soma vai ser 7. A gente pode reparar que uma criança de 1 ano e uma criança de 13 anos tem uma diferença muito grande de idade. Já uma criança entre 5 e 9 anos tem uma diferença menor. Então, essa amostra, por exemplo, ela é uma amostra que ela é mais heterogênea. Já essa amostra aqui é uma amostra mais homogênea. E a gente pode reparar que as duas, a medida de tendência central média foi 7. Por isso, nem sempre as medidas de tendência central são muito eficientes para calcular alguma coisa. A amplitude é a primeira medida de dispersão que a gente vai analisar. Ela é a diferença entre os valores absolutos, entre o maior e o menor número do conjunto. Nesse caso, se a gente for ver a amplitude dessa amostra, 13 menos 1 vai ser 12. A amplitude dessa festa hipotética, a festa A. Já a amplitude da festa B, 9 menos 5 vai ser 4. A amplitude dela. Pode ver que até a amplitude delas duas é diferente. Já, né, se a gente for analisar o Hall, aquele exemplo das notas de... essas notas já estão Hall, que são as notas de redação, a maior nota foi 850. Já a menor nota foi 550. Se a gente fizer a amplitude, 850, menos o 550, vai ser 300. Então, a amplitude dessa amostra é 300, que quer dizer que as notas variam 300 pontos, da nota menor para a nota maior. Mas ela não quer dizer muita coisa, então ela não é muito utilizada, a amplitude das amostras. Já a variância, ela é um pouquinho mais complicada, mas ela vai indicar muito bem se uma amostra é mais homogênea ou menos homogênea, se os dados estão mais próximos ou mais longe. A variância, ela é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. O cálculo é feito com essa fórmula aqui, que você pode ver que é o somatório do quadrado da média menos o quadrado de cada dado dividido pelo número de dados. Se a gente for calcular, por exemplo, a variância da festa A, a gente sabe que tem aquelas crianças, uma criança com 1 ano, duas crianças com 2 anos, duas crianças com 12 anos, uma criança com 13 anos, que dá o total de 13 crianças. Então, a gente vai fazer o 1 ano menos o 7, que é a média, ao quadrado. A segunda criança, 2 menos o 7, que é a média, ao quadrado. Depois, 2 menos o 7, que é a média, ao quadrado. 12 menos o 7, que é a média ao quadrado, o 12 de novo menos o 7, que é a média ao quadrado, e o 13 menos o 7 ao quadrado, dividido por 6, que é o número de crianças, igual mostra a fórmula. 1 menos o 7 vai ser menos 6 ao quadrado, mais o 2 menos o 7 vai ser menos 5 ao quadrado. O 2 menos o 7 de novo, menos 5 ao quadrado de novo. 12 menos o 7 vai ser 5 ao quadrado de novo. Nesse caso é 5, mas como está elevado ao quadrado, vai totalizar 25 da mesma forma. 12 menos 7 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, e 13 menos 7 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, dividido por 6, que é o número de dados. Então, a variância vai ser igual a 36 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25 mais uma vez, mais 36 de novo, dividido por 6. 25 4 vezes dá 100, mais 36 2 vezes 72, 172, dividido por 6, que vai ser igual a 28,66. A unidade de medida vai ser anos, porque os dados que a gente tem são em anos. Essa vai ser a variância dessa amostra. Você pode ver que ela é bem grande, porque as idades entre si variam muito. Já se a gente for analisar a variância da festa B, o primeiro passo é calcular a média aritmética das idades das crianças da festa B. As idades são 5,
6, 7, 7 de novo, 8 e 9 anos. Mas como a gente já tinha calculado, vai ser 7, eu não vou calcular de novo. Se a gente for calcular a variância da festa B, vai ser 5 menos 7 ao quadrado, mais 6 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, mais de novo 7 menos 7 ao quadrado, mais 8 menos 7 ao quadrado, mais 9 menos 7 ao quadrado. Tudo isso dividido por 6. Então, a variância da festa B vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que vai ser 4, mais 6 menos 1 dá menos 1 ao quadrado, 6 menos 7 dá menos 1 ao quadrado, que vai ser 1. 7 menos 7 é 0, 0 ao quadrado é 0. De novo, 7 menos 7 é 0, 0 ao quadrado é 0. 8 menos 7 vai ser 1, 1 ao quadrado vai ser 1. 9 menos 7 vai ser 2, 2 ao quadrado vai ser 4. Tudo isso dividido por 6. 4 com 4 dá 8, 9, 10. Então, vai ser 10 dividido por 6, que vai ser igual a 1,67 anos também. Pode ver que a variância já deu bem mais baixa, porque esses dados são mais homogêneos. Um número está mais próximo ao outro. Com isso, a variância, ela vem aliada a... A gente vê que, pode ver que a diferença. Esse deu uma variância bem alta, esse já deu uma variância mais baixa. Por conta que os dados as idades das crianças da festa A são mais longe uma da outra, do que da festa B. A unidade de medida da variância, ela vai ser a mesma dos dados, só que como a gente elevou ao quadrado, a gente vai ter que elevar ao quadrado aqui, eu não tinha falado isso. Então, aqui vai ser 1,67 anos ao quadrado, e aqui também, 1,67 anos ao quadrado e ao quadrado. E aí você pode reparar que mesmo que a média foi a mesma das duas amostras, já a variância foi diferente, foi bem diferente, porque os dados dentro da amostra são bem espaçados e diferentes. O desvio padrão, ele vem em conjunto com a variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E ele vai indicar a diferença dos dados da média. O desvio padrão da primeira amostra vai ser a raiz de 28,67, que vai ser 5,35 aproximadamente. Isso indica que, pensa, o primeiro dado da amostra A vai ser 1. Isso indica que ele está em média 5,35 longe da média. Se a média é 7, o primeiro é 1, tá mais ou menos isso. Já 2 também tá mais ou menos longe isso da média. Esse que é o papel do desvio padrão. Quanto mais próximo de 0, quer dizer que os dados da amostra são mais homogêneos. No caso da festa B, a raiz de 1,67 vai ser aproximadamente 1,29. E aqui, diferente da variância, a unidade vai ser em anos. E não vai ser ao quadrado, porque a gente está tirando o quadrado com a raiz quadrada, né? Então, isso aqui vai indicar que essa amostra de baixo ela vai ser mais homogênea, porque o desvio padrão é mais baixo. Quanto mais próximo de 0, quer dizer que ela é menos dispersa os dados. Os dados são mais homogêneos, menos diferentes um do outro. Agora, eu vou fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. 2 alunos apostaram qual deles teria o ano com a maior média. As notas deles foram: o aluno 1 tirou 10 no primeiro bimestre, 9 no segundo bimestre, 5 no terceiro bimestre e 4 no quarto bimestre. O aluno 2 teve 6 no primeiro bimestre, 6,5 no segundo bimestre, 7,5 no terceiro bimestre e 8 no quarto bimestre. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. O aluno 1 conseguiu a melhor média, pois possui as melhores notas iniciais. O aluno 2 conseguiu a melhor média, pois manteve as notas próximas uma da outra. O aluno 1 venceu a aposta, pois sua média foi 7. O aluno 2 venceu a aposta, pois sua média foi 7. Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. O primeiro passo vai ser a gente calcular a média. A média do aluno 1 vai ser igual a 10, mais 9, mais 5, mais 4, dividido por 4. Vai ser 28, total dessa soma, dividido por 4. O aluno 1 obteve a nota 7, a média 7. A média do aluno 2 vai ser 6, mais 6,5, mais
7,5 mais 8, dividido por 4, que também vai totalizar 28 sobre 4. Ele também teve a média 7. Então, a resposta vai ser a letra E. Nenhum aluno venceu a aposta, porque a média deles foram as mesmas. A segunda questão. Quais valores são, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir? O primeiro passo vai ser fazer o rol, já que a gente tem que calcular a mediana e vai facilitar para analisar os outros dados. O primeiro número, menorzinho, vai ser o 133. O segundo vai ser, você pode ir riscando para facilitar, o 236, que aparece duas vezes. 236, 236, seguido do 244. O próximo número vai ser o 299. Aí vem o número 325, seguido do número 328. Depois do 328 vai ser o 385. Então, 385, aí o 425. E por último, o número 1000, que vai ser o maior número. Esse vai ser o primeiro passo. Para a gente saber, a primeira coisa que ele quer vai ser a moda. A moda vai ser o número que mais se repete. O único número que se repetiu nessa amostra foi 236. Então, a gente já sabe que a moda vai ser 236. Com isso já é uma dica de prova. Você já sabe que a alternativa B está errada. Vamos supor que você fique em dúvida e tal, você já consegue eliminar uma de cara. A segunda coisa que ele vai querer vai ser a média. A média a gente vai ter que somar tudo e dividir pelo número de termos. Para a gente obter a média, vamos ter que somar. Então, vai ser o 133 mais o 236 mais o 236 de novo, mais aqueles números e por último 1000, dividido por 10, que é o número de termos. Essa soma vai ser igual a 3.611, que dividido por 10 vai ser igual a 361,1. Com isso, a gente pode vir aqui e já analisar de novo. Qual que vai ser a alternativa que tem esse valor? 361,1. Essa é 360, então essa a gente sabe também que está errada. 361,1 e 361,1 de novo. Por último, ele pede a mediana. Para a gente obter a mediana, a gente precisa do número central. O número central, como é um número par de termos, vai ser o número que vai estar entre o quinto e o sexto termo. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Pode ver que ficaram 4 números para cá e 4 números para cá. Esses são os termos centrais. Então, a gente vai ter que fazer a média entre o 299 mais o 325 e dividir por 2, que vai ser 624, que dividido por 2 vai dar 312. Então, a gente sabe que a mediana vai ser 312, então a resposta vai ser A. A última questão vai ser uma questão que vai abordar o termo da variância. Ó, os dados a seguir são as quantidades empregadas de 5 pequenas empresas, 6, 5, 8, 5 e 6. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é igual a, primeira etapa, a média. Então, a média, a gente sabe que vai ser 6 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6, dividido por 5, que é o número de termos. Se a gente somar 6 com 5 vai dar 11, 11 com 8, 19, 19 com 5 vai dar 24, 24 com 6, 30. 30 dividido por 5 vai ser igual a 6, que é a média. A segunda etapa vai ser a diferença do termo com a média, o quadrado da diferença do termo com a média. Então, o primeiro é 6 menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado. Por último,
o 6 menos 6 ao quadrado também. Tudo isso dividido por 5, que é o número de termos. Então, vai ser 6 menos 6 é 0. 0 ao quadrado fica 0. 5 menos 6 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 8 menos 6 vai ser 2. 2 ao quadrado vai ser 4. 5 menos 6 é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ser 1 também. E 6 menos 6 vai ser 0. 0 ao quadrado vai ser 0. Tudo isso dividido por 5, que é o número de termos. Então, vai ser 0 mais 1 é 1. 1 mais 4 é 5. 4 mais 1 é 5. 5 dividido por 6. Ops, desculpa, é 6 dividido por 5. 6 dividido por 5, que vai ser igual a 1,2. Essa que vai ser a variância, que vai ser a resposta B. Por hoje vai ser só isso, pessoal. Vão ser esses termos que eram o que ficou faltando da aula passada. E a próxima vai ser sobre interpretação de gráficos, que é um conteúdo muito recorrente no Enem. Tchau!